Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que é bem interessante e bastante auspicioso diante do momento histórico que nós estamos vivendo. Vamos chamar esse vídeo de Camisa 10. Camisa 10, dentro do futebol, eu entendo pouco do assunto, mas quer dizer aqueles que são atacantes, né? E nesse momento histórico, eu acredito que o time de Jesus está entrando em campo, né? Os trabalhadores da última hora. Então nós vamos mostrar aqui um outro ponto de vista, né? Um outro olhar a respeito de um mesmo foco, de um mesmo assunto que talvez você já tenha escutado tantas e tantas vezes, textos que talvez já estejam extremamente familiares já para vocês, né? Textos muito familiares para vocês, mas eu quero apresentar hoje um novo olhar. Vou usar aqui um exemplo para que você entenda o que é um novo olhar. Não é nesse papel? Aqui na câmera ele está aparecendo amarelo, né? Você daria a sua vida, você está vendo amarelo, né? Daria a sua vida por isso? Que é amarelo? Pois é. Só que do meu ponto de vista, ele não é amarelo. Ele tem outra cor. É a mesma coisa de pontos de vista diferentes. Isso também é chamado de paradoxo. Então nós vamos hoje aprofundar num paradoxo das Escrituras e quero apresentar para vocês uma nova reflexão, um novo olhar sobre um outro ponto de vista, uma outra perspectiva, tá bom? Estamos iniciando, né, agora no mês de junho de 2018, a Copa Mundial de Futebol. Um evento anelado, né, e aguardado com grande expectativa por muita gente no mundo inteiro. E lembrando, né, tantas coisas já aconteceram. Eu lembro que em 1994 o Brasil foi campeão, guardei bem isso porque foi uma audiência extraordinária, a Copa foi nos Estados Unidos e até o presente momento foi a maior audiência de público de Copas do Mundo de toda a história, né? O Dunga levantou a taça, na época inclusive o Al Gore foi quem entregou a taça nas mãos do Dunga. Normalmente isso é oferecido somente a um chefe de Estado, mas na época o Al Gore acabou tomando essa posição, né? Rompendo aí um protocolo. Hoje nós vemos um momento onde existe uma expectativa de paz no mundo, né? Até então, a Coreia do Norte era uma grande ameaça, o Conselho de Segurança Nuclear se reúne para discutir as grandes ameaças que estavam trazendo aí a Coreia do Norte e agora, aparentemente, começamos a desfrutar, ou pelo menos a contemplar horizontes de paz. Pelo menos são tratadas as iniciativas para um horizonte de paz. Que peças no tabuleiro estão sendo movimentadas nesse momento histórico? E qual o papel da igreja diante de todo esse cenário? A igreja hoje, eu acho, quem joga xadrez sabe que hoje a igreja está meio em xeque, né? Ela está sendo atacada, está sendo ameaçada, a igreja está contaminada. Se nós pegamos, eu mostrei esses dias nas minhas redes sociais a capa da revista Economist, eles zombam desse fato, né? Mostraram ali o pato de Troia, né? Fazendo alusão aos impostos, muitas vezes embutidos, né, dentro de todos os nossos produtos. Mostra ali a justiça sendo assassinada e mostra o povo entretido com o futebol. Achei interessante a pegada dessa capa, o povo todo entretido com o futebol e a justiça sendo assassinada. O destaque ali ainda acaba saindo para o número 9, né? Que também faz parte do quadro de atacantes, né? O único número que aparece inteiro ali na capa, dos outros demais jogadores aparece pela metade, né? Então, quantas pessoas estão assistindo a Copa do Mundo de Futebol nas arquibancadas, sentados em suas poltronas confortáveis, muitas vezes dando palpite, julgando, querendo todo mundo ser técnico, não é verdade? O brasileiro gosta de ser técnico, gosta de dar palpite, o juiz está errado. Só que nós estamos diante do justo juiz. Então, Deus é o nosso justo juiz. E Ele é o árbitro, né, de tudo que nós estamos fazendo nesse momento e tudo aquilo que você tem feito na sua vida. Porque o amor é prático, né? E muitas pessoas criticam o juiz, né? Criticam a Deus, não é assim? Ah, Deus não está sendo justo comigo. Por que, Senhor, que eu estou passando por essa situação? Deus não está sendo bom, Deus não é justo. Às vezes questionam a bondade de Deus, questionam a onisciência de Deus, questionam o juízo de Deus, não é? E muitas vezes nós também julgamos o juiz, fazendo aqui analogias, né? Mas lembrando, tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Essa é uma máxima espiritual e não tem como você escapar disso, né? Plantio e colheita. Né? Jesus ele foi traído, né, por alguém que ele escolheu.
E quantas vezes, né, pessoas que nós, ao longo dessa jornada ministerial, na medida do que nós podemos, é claro, nós ajudamos, acolhemos, aconselhamos, ajudamos, dentro das minhas possibilidades, quantas vezes nós investimos em vidas, pagando cursos, ou pagando uma conta atrasada, fazendo uma compra de mercado, não fazemos alarido dessas coisas, porque é fútil, é pífio, nós fazemos para Deus em primeiro lugar, mas quantas vezes nós investimos em vidas, né, em vidas. E aí, o que acontece? De repente, a pessoa quer ser técnico, a pessoa quer ser líder, ela surta e quer ser líder, ou seja, você quer ser médico sem fazer faculdade, quer ser advogado sem ter estudado, quer ter a vitória sem luta, quer ter a unção sem santificação. Não existe isso, né? Um bom líder, antes ele é um bom liderado, né? O líder, ele tem que aprender a obedecer regras. Você não pode dizer para as pessoas seguirem regras se você mesmo não seguir. O líder tem que ser um espelho, né? Quantas pessoas, às vezes, comentam comigo nas redes sociais: ah, eu gostaria, por exemplo, de ser escritor, né? Mas existe aí, primeiro, um dom, existe um talento e também existe um esforço, né? De pesquisa, de estudos, de disciplina. Então isso é tudo multifatorial, né? Então nem todos serão cantores, por exemplo. Ah, eu quero ser cantor, mas você nunca estudou música, você não conhece técnicas vocais, não estudou canto, não entende nada, como é que você vai ser cantor, né? Então nós queremos muitas vezes pegar atalhos. Esses dias eu vi, inclusive eu postei no meu Instagram, né, uma mensagem do Will Smith, aquele ator americano, e ele, acho que alguém comentou com ele já deve estar enfadado de tanto explicar a mesma coisa: ah, eu quero ser ator. Ele, puxa vida, as pessoas não sabem o preço que há para ser ator, o preparo, o esforço, a dedicação, quantos nãos vem antes de um sim. E às vezes a gente não suporta o primeiro não, não é? Primeiro não. Uma vez eu li uma biografia do Richard Bach, que escreveu o clássico Fernão Capelo Gaivota, ele fez um sucesso, virou até filme, né? E ele recebeu 18 nãos antes de uma editora acolher o pequeno livrinho dele de 10 mil palavras, né? Então, para ser um líder, você vai ter que aprender, vai ter que estar disposto a passar por treinamento, por privações, por provas, por testes. Nós vimos aí as matérias na Rede Globo, eu vi, eles fizeram um apanhado interessante dos jogadores que foram selecionados para a Copa do Mundo. E a gente muitas vezes, olha, até muitas vezes eu já tive esse olhar também: poxa vida, o jogador ganha muito, né? Um médico, um engenheiro, advogado, um cientista não ganha isso. Mas eles têm uma carreira mais curta, e se você parar para pensar em termos de Brasil, de 200 milhões de brasileiros, quantos não anelam, acho que pelo menos metade da população deseja ser jogador de futebol. Então imagina o tamanho dessa peneira para chegar lá. Muitos deles, aparentemente, pelo menos segundo a reportagem, né, conservam ainda humildade, conservam ainda, preservam seus valores. E às vezes eu vejo cristãos, ou que se dizem cristãos, subir um pouquinho na vida, melhorou um pouquinho na vida, pronto, já pisa no irmão, já deprecia, já ofende, agora eu sou líder, eu faço e aconteço, né? Então nós temos que rever um pouco os nossos valores. Você vai entrar em campo, sabe que existe uma diferença daquele que está na arquibancada, só contemplando o cenário, e daquele que está jogando. Jesus, ele quer jogadores, ele não quer observadores. Em momento algum, Jesus, ele fala: pense, não, ore. Orar vem de falar, oratória, é ação, é uma ação. Deus falou, haja luz, e houve luz, não está escrito Deus pensou. Então, a oratória requer uma ação, o amor é prático. Então, Deus, ele requer de mim e de você uma ação prática. Entre em campo, pronto para vencer, pronto para combater o bom combate e bem preparado. Eu só vou estar bem preparado se eu acolher o treinamento, se eu honrar a minha liderança, se eu obedecer às regras do técnico, se eu não desrespeitar as regras do juiz. Tem muita gente de olho em você. Existem muitas pessoas na arquibancada olhando a sua vida, olhando a sua conduta, tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural. O nosso testemunho, ele fala mais do que 1000 palavras, né? E para ser um líder, para ser um jogador, né, para estar em campo, né, você tem que suportar dor, sofrer decepções, você vai cair, vai levantar, vai chorar, vai tentar, vai errar, vai tentar de novo, vai errar outra vez, mas vai aprender com os erros, né? E quantas vezes eu vejo irmãos meus na fé buscando atalhos, né? Buscando atalhos, ou se aproveitando de alguma oportunidade. Quantas pessoas, às vezes, oportunistas, né? Felizmente,
Hoje, né, nós temos um exército ao nosso redor, eu louvo a Deus por isso. E são pessoas leais, são pessoas que nos acolhem, que oram por nós, que estendem a mão, que trazem manutenção nessa trincheira. É claro que quantitativamente são poucos, mas esses que Deus trouxe são muito leais, né? Inclusive, houve quem tentasse pescar em nossas redes sociais para formar pequenos grupos paralelos, tipo Célula do Ministério Guerreiros da Luz Tabajara, célula fake, né? Dizendo, eu andei com o Daniel, eu conheço o Daniel, e pedindo dinheiro, às vezes, em nosso nome, e as pessoas me reportam isso, me mandam uns prints de tela ali, então eu agradeço a vocês a lealdade, viu? Essa dignidade aí merece uma honra, né? Dando a honra a quem merece honra. Então, seria mais ou menos como Judas estivesse dizendo, eu andei com Jesus, eu conheço Jesus, e Jesus agora está fazendo um projeto novo e precisamos de dinheiro. Pois é, só que era Judas, né? Vamos tentar, então, entender como é que nós devemos nos comportar diante do campo, diante do cenário já que se moldura ao nosso redor. Nós, no exército de Deus, não tem que ter placas, né? Nós não somos divididos. Você vê que quando forma um time de futebol, uma seleção, eles não estão ali representando, sei lá, o Palmeiras, o Corinthians, sei lá, o Real Madrid, tem muitos jogadores brasileiros que estão jogando fora, mas eles não estão representando ali um time específico, né, ou uma raça, eles estão todos ali representando apenas o Brasil. E nós, na Terra, representamos os cidadãos dos céus. Temos que estar juntos, não precisa ter placa, não precisa ter títulos, rótulos, né? Lá no céu não vai ter nada disso, né? Então nós temos que vestir a mesma camisa, um só povo, uma só voz, uma voz que clama no deserto, clama nesse deserto ao nosso redor, árido, árido de amor, de compaixão, de união, de liberdade, cheio de serpentes e escorpiões. Sabe, eu não escondo isso das redes sociais, inclusive eu acho que é muito importante, muito relevante isso, nós buscarmos horizontes, tudo tem causas naturais e causas espirituais, e o sobrenatural de Deus ele só se manifesta quando esgota as causas naturais, né? É claro que existe uma linha entre o público e o privado, então nem tudo, evidentemente, nós podemos partilhar, mas eu sempre incentivo as pessoas que me procuram, sei lá, eu tô deprimido, tô triste, eu tô chateado, ou eu tô pensando em morte, ou eu estou atravessando uma tristeza profunda, né? Que busquem ajuda médica, que busquem suporte, né? Suporte clínico, que busquem ajuda terapêutica. Eu acho incrível isso, eu acho isso muito importante, né? E uma vez um terapeuta comentou comigo, né? Puxa vida, né? Você já parou para pensar, né? Que às vezes as pessoas que são muito solicitadas, elas não têm da onde tirar o colo. Da onde vem o colo? Da onde vinha o colo de Jesus, por exemplo? Vinha do Pai. Era ali que ele renovava as forças dele, né? Vinha dos anjos que apareciam para o servir, para fortalecerem ele, né? Quem é que dava colo para Paulo, né? As comunidades que oravam por ele, que investiam na vida dele, que mandavam suprimentos. Paulo não estava sozinho, ele tinha um sistema de suporte, porque o soldado sozinho não vence batalha, um jogador sozinho não vence, precisa todo um sistema, tem que ter o técnico, né? Tem o coordenador, tem o massagista, tem o fisioterapeuta, tem toda uma estrutura por trás, né? Para que o time tenha um bom desempenho. Então, para que o Daniel, que a Isabela, a gente possa produzir o melhor para o reino, é claro que nós precisamos também das suas orações, do seu apoio, do seu incentivo, do colo, que muitas vezes vocês oferecem para a gente, às vezes sem saber, né? Com palavras, com ações, com gestos, com investimento, né? Então, quero agradecer aqui a vocês. Jogador sozinho não vai vencer batalha, soldado sozinho não vence batalha, nós precisamos ser um time, juntos, né? E obedecer às regras do jogo. E uma das regras é não desprezar o adversário, sabe? Algumas vezes pessoas que são líderes e pequenos grupos reportam para mim e falam, puxa vida, Daniel, como é difícil lidar com o ser humano, com orgulho, com soberba, com altivez, né? Então é bem delicado, bem delicado. E o inimigo, ele é mais aproveitador do que poderoso. Ele busca oportunidades diante das nossas escolhas erradas, né? Quando você faz uma escolha errada, você entra na esfera do pecado e aí você está vulnerável, aí você perde a sua blindagem, perde a sua autoridade, perde o seu poder, né? Esse poder, esse revestimento só vem com obediência. É fácil obedecer? Não é fácil. É mortificação da carne todos os dias, a cada dia. Não é? É um dia de cada vez, basta cada dia o seu mal. Então, o adversário é comparado ao leão. Então ele não é o leão, mas ele é comparado ao leão, que é um símbolo de poder. Ele se aproveita da matéria-prima do nosso pecado, das nossas escolhas erradas, né? Quanto vale um bom jogador de futebol? Milhões, né? Quanto será que vale a tua vida?
Já parou para pensar? Quanto valia a vida de Paulo, de Pedro, de João, de Elias e Moisés, né? Você vê que nem todos estão dispostos a pagar um preço alto, né? De dedicação, de esforço, querem ser vitoriosos, mas não querem lutar. Querem receber sim para tudo, mas não suportam não. Querem muitas vezes ser líderes, mas não estão prontos para sofrer decepções, para sofrer desilusões, para ser traído. Você sabe que você vai passar por isso, faz parte do jogo, né? Nós temos que olhar para Cristo, Ele é a nossa salvação, Ele é o justo juiz. Então eu vejo que as pessoas querem o troféu, querem a vitória, mas sem lutar é impossível, né? Vai ser sempre um jogador de várzea, vai perder todas as partidas, e aí vai pôr a culpa em Deus. Só que não, né? Muitas vezes você não faz a sua parte também, né? Que time que Cristo tem forjado para esses tempos finais? Com quem jogaremos? Nós temos a taça da vitória, mas sem luta, como é que vai ter vitória? Tem que ter luta. Olha só o que Jesus está falando aqui em Mateus capítulo 10. Presta atenção. Chamando os seus 12 discípulos, veja bem, Jesus escolheu 12. Não escolheu 100 milhões, 200 milhões, 12. Poucos que vão fazer diferença a muitos. São os jogadores. Jesus não quer arquibancada, ele falava para as multidões. Não é? Muitas pessoas talvez se espelhem na sua vida, busquem acolhimento nas suas palavras, mas são poucos que vão fazer diferença a muitos, né? Isso é histórico, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. É o remanescente fiel que você venha fazer parte desse time. Chamando os seus 12, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. E esses são os nomes dos 12 apóstolos. Vamos ver aqui, ó. Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano era o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Estava lá, Judas, 12. Repararam uma coisa? Marcos, por exemplo, Lucas, Paulo não estão aqui? Marco, Lucas e Paulo não estão entre esses 12? O que aconteceu, hein? Eles entraram no reforço, eles entraram no time posterior. Talvez Deus não tenha te chamado lá atrás, mas Ele está te chamando agora para fazer diferença. Nesse momento fazer diferença, entra em campo, você precisa entrar. Você tem que fazer a diferença positiva, né? Jesus enviou estes 12, incluindo Judas. Curioso, né? Entre os 12, incluindo Judas. E Judas teve oportunidade. E quantas pessoas têm oportunidade de aprender, de crescer, de mudar, de fazer uma escolha diferente e de desfrutar dessa escolha e rejeitam, né? Então, esses 12, com as seguintes instruções. Quais são as instruções que Jesus deu ao seu time? Estava formado o time, ele escolheu os 12. Quais as instruções que ele deu? Não se dirija aos gentios, nem entre na cidade alguma dos samaritanos. Antes, falem para quem? Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Fale aos cristãos. O local mais difícil hoje de você pregar é dentro da igreja. Porque o sistema está tão contaminado, está tão corrompido, que os valores estão tão deformados, que perderam a referência. E Jesus está dizendo aqui, falem às ovelhas perdidas de Israel. E Jesus está dizendo para você hoje, anuncie o evangelho. Paradoxalmente, é um novo olhar que eu quero te dar dentro da tua igreja. Fale de Cristo a cristãos que ainda não provaram a Cristo. É a nossa primeira missão do remanescente, que nós temos que realmente forjar um time unido. Enquanto houver divisão em nosso meio, inveja, fofoca, intriga, mimimi, nós não vamos ser um exército unidos, fortes, né? Por onde forem, pregue essa mensagem. O reino dos céus está próximo e hoje está muito mais próximo do que naquele tempo, né? Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Ou seja, não vendam a porcaria ungida, tá? Não precisa cobrar 10%, né? Dízimo, trízimo, sei lá o que mais, né? Não levem ouro nem prata, nem cobre em seus cintos, nem levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Então, aquele que anuncia o evangelho é digno de viver do evangelho. Era isso que Jesus está dizendo. Você não precisa se preocupar. Eu vou cuidar de você. E quem é que Deus estava usando? As pessoas, para acolherem os discípulos, né? Paulo chega a falar muito disso, né? Você pega lá 1 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, Paulo explica muito bem, né, que é necessário, sim, manutenção das trincheiras, mas em amor, segundo a sua prosperidade, né? Digno é o trabalhador, né, do seu sustento, porque eles eram trabalhadores, e você é trabalhador da última hora, nós somos trabalhadores da última hora. Anuncie o evangelho do reino. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los. Digno.
tá? E fiquem na sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saudem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne a vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, a nossa missão é falar. Se vai ouvir, se não vai ouvir, né, a minha parte está sendo feita. Estou anunciando. Cabe a você acolher ou rejeitar. A escolha é sua. Ouvir as palavras, sacuda a poeira dos pés. Quando saírem daquela casa ou cidade. E eu lhes digo a verdade. Jesus está dizendo, ele é a verdade, né? No dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ou seja, menor rigor para Sodoma e Gomorra, que foram destruídas, do que para aquele que rejeitar a mensagem pura e verdadeira de Cristo, que os verdadeiros arautos do Cordeiro, nesse momento da história, estão anunciando. Presta bastante atenção nisso. Você tem que buscar fontes limpas para o seu crescimento. Estou enviando como ovelhas entre lobos. Onde eles estavam indo? As ovelhas perdidas de Israel. Ovelhas entre lobos. É ali que estão muitos lobos em pele de ovelha, né? Pois é. Portanto, sejam prudentes como as serpentes, cautelosos, né? E simples como as pombas. Tenham cuidado, pois com quem? Né? Tenham cuidado, pois os homens os entregarão nos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas, nas igrejas, né? Por minha causa vocês serão levados à presença de governantes e dos reis, como testemunhos a eles e aos gentios. Mas quando vos prenderem, não se preocupem com o que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai que falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o irmão. Novidade isso, né? Sempre aconteceu. E o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Mateus 10, de 1 a 21. E eu quero dar um destaque para o verso 22. Todos, plural aqui, odiarão vocês. Ou seja, todos aqueles que não estão na luz odiarão vocês, porque a luz incomoda quem está nas trevas, né? A luz incomoda as trevas. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é necessária a perseverança. A perseverança requer manutenção da fé. Aquele que está em pé que vigie para que não caia, não é assim? Manter-se em pé, manter-se na rota. Então, mais difícil do que você conhecer o caminho é percorrer o caminho. Percorrer o caminho é manter-se no centro da vontade de Deus todos os dias. Jesus tinha escolhido o seu time, começou a dar instruções para o jogo. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos de seus discípulos e uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, e vieram para ouvir-lhe serem curados de suas doenças. E os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados. E todos procuraram tocar nele, porque dele saía poder e curava todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados, vocês pobres, pois a vocês pertence o reino dos céus. Nada contra os ricos, tá? O problema é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro corrompe, né? Às vezes a gente tem um pouquinho mais e pronto, já vira avarento, né? Bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado vocês que agora choram, pois haverão de rir. Né? Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem e expulsarem. Olha só, bem-aventurado quando você for odiado, quando você for expulso, quando te insultarem e eliminarem o nome de vocês, riscar o seu nome, sabe? Como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois é, esse dia está chegando, esse dia é cada vez mais próximo, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. O mundo tereis aflições, vai ter grandes reviravoltas no planeta, e a Bíblia já fala que isso vai acontecer, né? Ai de vocês que agora riem, que zombam de Deus, que dizem, Deus não está vendo, eu estou fazendo, ninguém está sabendo, eu deprecio o pequeno, eu ofendo o pequeno, eu sou orgulhoso, eu sou avarento, eu sou mentiroso, e ficam rindo, achando, debochando de Deus, achando que Deus não está vendo, né? Pois haverão de se lamentar e chorar. Lamentar e chorar. Na grande tribulação é bom que você não esteja aqui. Lucas 6, de 16 a 25. O justo juiz é justo. Não há como você cometer uma falta sem ser notado. Os bandeirinhas vão te denunciar. Aqueles que anunciam o evangelho vão denunciar o pecado, né? Os profetas, a palavra. É nosso dever, seu dever, meu dever, sinalizar aonde tem o pecado, onde tem o erro, onde tem a mentira. Quem são os atacantes? Olha só, Jesus está escolhendo você para algo especial. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, como é que a gente faz? Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me.
Negue-se a si mesmo. Sua vontade, seja feita a vontade dele, não a minha. É fácil? Não é fácil. Mortificar a carne cada dia não é fácil. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder por minha causa, esse salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Nosso tempo aqui na Terra é tão curto, né? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier o dia da sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo algum experimentam a morte antes que virem o reino de Deus. Aproximando-se 8 dias, depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago. Olha só, dos 12, ele escolheu esses três, Pedro, João e Tiago. Chamou os atacantes. Por quê? Ele tinha algo especial neles. Todos são importantes, a estrutura de um time é importante, mas às vezes Deus escolhe alguns para fazer uma diferença maior. Né? Como escolheu Paulo, como escolheu Elias, como escolheu Moisés, né? Todos, se a gente observar os heróis da fé, todos eles tiveram a sua importância. E muitos fizeram grandes coisas para a honra do Cordeiro. Mas algumas pessoas você vê que Deus escolhe a dedo, né? Tipo João Batista, profetizou Isaías, voz que clama no deserto. Ele já tinha um destino espiritual, foi profetizado até o nascimento dele, o que ele seria e o que ele faria antes de tudo isso que ia acontecer, né? Seriam os predestinados, ou como a gente já falou em livros, em seminários, né? Os selados, segundo o olhar do satanismo, né? Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu um monte para orar. Né? Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transformou. Quando você ora, no mundo espiritual, é isso que acontece. As suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Quando você ora, quando você dobra o joelho, você brilha. E a luz de Cristo que está sobre você incomoda as trevas, incomoda o mundo espiritual. Né? Lucas 9, de 23 a 29. Assim é a sua aparência no mundo espiritual, quando de fato você é de Cristo, você brilha, você brilha. E aqueles que estão na escuridão te enxergam, a luz ofusca eles, e o mal acaba não te tocando. Veja bem, o mal que não vem de Deus, aquilo que Deus permite que você passe para o seu crescimento, você vai provar. Na vida teremos aflições, né? Isso faz parte da nossa lapidação. Paulo passou muitas lutas, mas ele não estava sendo retaliado, atacado. Eram situações que Deus permitiu e Paulo diz, eu vou dizer, nada me separará do amor de Deus. Naquilo só fortalecia a fé dele, né? A tribulação produzia para ele experiência, a dor que você sente hoje, amanhã será transformada em força. É assim que é nas travessias, né? Lembra lá no Atos capítulo 19, o que os demônios disseram? Os exorcistas judeus ambulantes? Eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Por que eles conheciam Paulo? Porque Paulo brilhava. É esse brilho que faz a diferença, essa luz. Agora vai chegar um reforço no time de Cristo. E esse reforço está entrando também no nosso século, os trabalhadores da última hora. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Olha só, Paulo, que agora vai ter um encontro com Jesus. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu de cartas, autorizações para as sinagogas de Damasco, que de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos a Jerusalém. Ou seja, todo aquele que confessa a Cristo, o cristão, Paulo era um perseguidor de cristãos, e a sua viagem quando se aproximava de Damasco, e de repente brilhou de novo a luz, a luz incomoda as trevas, ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E muitas vezes acho que Deus pergunta para você, por que você persegue a Cristo? Por que você persegue os cristãos? Por que você despreza os pequenos? Por que você permite entrar orgulho no seu coração? Por que você persegue os valores que Jesus nos deixou como herança? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que se deve fazer. E os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, congelados, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. Paulo está cego, Paulo está em trevas. Ele foi impactado pela luz e de repente ele tem um momento de cegueira. E eles o levaram pela mão até Damasco, por 3 dias esteve cego e não comeu e nem bebeu. Por quê? Talvez abatimento, tristeza, medo, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, vê que Deus foi bem específico, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Quando você ora, Deus move a mão e as coisas acontecem. É o poder da oração, quando você dobra o joelho e você ergue uma espada.
Numa visão, viu o homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ou seja, Senhor Jesus, o Senhor está enganado, o juiz está enganado, Senhor, essa coisa não está certa não. O Senhor está apitando um pênalti que não está cometendo. Olha só, né, vai marcar um gol contra. Esse cara é contra a gente, esse cara persegue os cristãos. Como assim? A gente questiona o justo juiz, né? Deus escolheu. Deus escolhe, às vezes, as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir os que são os pequenos, para confundir os grandes, né, as desprezíveis. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento escolhido. Ele é o justo juiz, ele escolhe quem ele quer, ele escolhe você, ele escolhe a mim, escolhe quem ele quiser, para se levantar o meu nome perante os gentios e aos seus reis, perante o povo de Israel. Mostra, está escolhendo Paulo aos gentios. Lembra que ele instruiu primeiro os seus discípulos: falem as ovelhas perdidas de Israel. Agora está expandindo. Paulo vai falar aos gentios, aqueles que não são israelitas, né? Paulo era um homem culto e era muito respeitado pela sociedade. E agora a vida de Paulo vai piorar um pouquinho. Mostrarei o quanto ele deve sofrer por meu nome. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe pareceu no caminho, por onde você vinha. Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você enxerga. Você começa a ver o que você não via. Você começa a perceber aonde que você foi enganado. As coisas começam a clarear ao seu redor. Busque ser cheio do Espírito Santo para que Deus te dê discernimento e você enxergue onde estão as armadilhas, as astúcias lá do diabo, onde estão as palavras do adversário, muitas vezes dentro das próprias igrejas, acusando, deformando, contaminando, como Jesus expulsou os mercadores do templo, né? Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e passou a ver novamente. Que você enxergue o caminho, a verdade e a vida e viva por ele. Levantando-se foi batizado. Veja bem, foi batizado. Não está dizendo aqui que ele falou em línguas, que ele rodou, ficou a gritaria, não, foi batizado. Né? E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar às sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Imagina que confusão. Antes ele persegue, agora ele está falando que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviram falar ficavam perplexos e perguntavam: não é este o homem que procurava destruir Jerusalém, daqueles que invocam esse nome? Então veio para cá justamente para levar-nos presos aos chefes dos sacerdotes. Quer dizer, não era esse cara que perseguia a igreja antes? Né? Olha como Deus muda, faz um rebuliço. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram em comum acordo matá-lo. Bom, está incomodando? Vamos matar. Não é assim? O atacante não é o atacado? Não é verdade? Aquele que ataca, né, é atacado. Então, se você não está sofrendo nenhum ataque, nenhuma retaliação, alguma coisa está errada na sua vida. Você não está incomodando, né? O inimigo ele vai para cima de você. Só que a única arma que nós temos é obediência a ele. Isso de dar autoridade para combater o bom combate, para driblar, né, assim, as astutas ciladas do diabo. Mas ele vai atacar quem ataca, né, ele vai atacar quem incomoda, né, então por isso que nós temos que dar graças nas nossas tribulações, porque elas são muitas vezes permissão de Deus para lapidar a nossa fé, para crescer, para que haja crescimento. Não vai ter vitória sem luta. Não existe unção sem santificação. Não existe avivamento sem conhecimento. Não existe essa utopia, né, de você de repente comprar alguma porcaria ungida e de repente você sair cheio de poder e próspero. Todas essas coisas que já te falaram 1000 vezes, né? Então, esse atacante está incomodando. Paulo vamos matar ele. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite vigiava as portas da cidade a fim de matá-lo. Dia e noite, o adversário põe demônios para vigiar a sua vida. Dá uma brecha, dá uma legalidade. Essa é a arma que o adversário tem. Ele é muito mais oportunista do que poderoso. Ele precisa da sua legalidade. Né? O que eu faço, Daniel? Que oração que eu faço? Às vezes me escreveram na rede social. Qual oração que eu faço para Deus proteger meus animais? Não tem uma oração mágica. Não existe palavras mágicas proteja. Não. A sua vida de santidade. A sua vida reta diante de Deus, o seu esforço em acertar, o seu aprendizado com os erros, né? Buscar ter essa vida de humildade, né? Que precede honra. Isso traz uma blindagem espiritual, isso traz proteção à sua casa. Aí sim você é bendito ao entrar e bendito ao sair. Não existe atalhos, né? As pessoas querem coisas prontas, oração pronta, né? Mas, olha só, os discípulos levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quem que levou Paulo?
os discípulos. Ele teve ajuda, ele teve colo, ele teve pessoas que o acolheram. Sozinho você não combate o bom combate. Ele precisava de pessoas que mandavam ofertas para ele, pessoas que oravam por ele, pessoas que ajudaram ele a fugir quando ele precisou. Não é assim? É assim que nós temos que lutar, né? Então, você não tem o chamado para a trincheira? Manda suprimento para a trincheira. Manda suprimento para essa trincheira, para que o Daniel, para que a nossa família continue trazendo frutos para o reino, edificando a sua vida e transformando histórias, né? Porque essa é a nossa missão na Terra, né? Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente discípulo. Veja, mas não tinha discernimento? Mas veja bem, nem sempre Deus revela. Deus não revelou para Moisés que Arão ia fazer uma presepada com ele, não revelou a José que tinha os sonhos, que os seus irmãos seriam seus algozes. Existem situações que a gente tem que passar. Então os discípulos, mas será? Esse cara não perseguia a gente antes? Então Barnabé levou aos apóstolos. Barnabé também é chamado de apóstolo porque ele foi testemunho ocular entre a crucificação e a ascensão de Jesus, passou um período de 40 dias. Todos que foram testemunhas disso têm a legitimidade de serem chamados apóstolos. Por isso que Marcos não é chamado apóstolo, Lucas não é chamado apóstolo, por exemplo, né? Então, tinha que ter, era a ordenança, era o que Pedro estabelece em Atos capítulo 1. Olha, quem vai escolher para substituir Judas? Olha, é necessário que seja testemunha da ressurreição. Então era a condição. Barnabé, ele foi testemunha, né? Por isso que ele tem a legitimidade de apóstolo, provavelmente ele era um dos 70. Então Barnabé levou os apóstolos e ele contou no caminho, como Saulo virou com o Senhor. Ou seja, ele foi lá, não, esse aqui é legítimo, ele é cristão de verdade, tá? Ele falaram de como Damasco ele havia pregado corajosamente nome de Jesus. Assim, né, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. É preciso coragem, né, para você desafiar um sistema, para você falar a verdade num sistema culturado pela mentira, ainda mais num sistema que glamoriza, parece que é mentira, né? Quanto mais estapafúrdio for as coisas, parece que mais status dá, né? Falava e discutia com os judeus de fala grega, e esses faziam o quê? Tentavam matá-lo, porque ele incomodava, era o atacante. Atos 9, de 1 a 29. Vão tentar sim matar a sua fé, matar a sua esperança, matar os seus sonhos. Então, meu irmão, minha irmã, saia daqui bancada. Entre em campo, vamos jogar com Jesus. Se una ao time de Cristo, a seleção de Cristo nos últimos tempos, né? Poucos que vão fazer a diferença a muitos. É hora de entrar em campo, é hora de combatermos o bom combate. Que Paulo diz como é que nós vestimos as chuteiras aqui. Vistam toda a armadura de Deus para estarem firmes contra as ciladas do diabo, contra as armadilhas do diabo. Sem você estar com o uniforme completo, você está vulnerável. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, com as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, visto de toda a armadura de Deus, para que possa resistir ao dia mau. E vai vir dia mal, viu? E permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Dia mal e eu vou estar inabalável. Isso é a paz que transcende entendimento. Você enfrentar a tempestade e se manter olhando para Jesus. É fácil? Não. Capacitação do Espírito, tá, gente? Depois de terem feito tudo, né? Assim mantenham-se firmes. Orientação que Jesus está dando, orientação do técnico ao seu time, cingindo-se com o cinto da verdade. A verdade seja uma máxima na sua vida. Custe o que custar, vestindo a couraça da justiça que protege o seu coração, os seus sentimentos, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, não evangelho de divisão, de placas. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, né? Olha só, usem o capacete da salvação para proteger a sua mente do relativismo, da dúvida, e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Tem que conhecer. Conhecimento é poder. O povo perece pela ausência de conhecimento. Oséias 4:6. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Quando você tem dúvida, quando você está grato, quando você está com medo. Ore. Em toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, prudentes como a serpente, e perseverem na oração por todos os santos. Orem uns pelos outros, né? E aí Paulo ainda pede, orem também por mim. E eu aproveito o ensejo e peço a vocês, orem também pela gente. Para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Efésios 6, de 11 a 19. Nós somos um só, com Cristo, como Jesus é com o Pai. As arquibancadas estão lotadas, muitos olhos nos observam e torcem pela sua derrota. Mas, Paulo ainda, ele nos predestinou
E também chamou, e aos que chamou, também justificou. Aos que convocou, justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, de 30 a 31. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês, queridos. Te preparem. Vida longa ao Rei. Que os jogos comecem e que você esteja pronto. Deus te abençoe e te guarde.